A história de José, narrada em Gênesis 37 a 50, é uma das mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia. Ela conta a trajetória de um jovem que saiu de uma vida confortável como filho favorito de Jacó para ser vendido como escravo por seus próprios irmãos. No Egito, José enfrentou injustiças e sofrimento, mas, guiado por Deus, passou de prisioneiro a governador da nação mais poderosa da época. José era o filho favorito de Jacó, pois nasceu de Raquel, sua esposa amada. Jacó lhe deu uma túnica colorida, despertando inveja nos irmãos. Além disso, José teve sonhos onde eles se curvavam diante dele, aumentando ainda mais o ódio deles. Certo dia, Jacó enviou José ao campo para ver seus irmãos. Ao avistá-lo, eles conspiraram contra ele. Primeiro, jogaram-no num poço seco e depois decidiram vendê-lo como escravo a mercadores ismaelitas. Para enganar Jacó, mancharam sua túnica com sangue, fazendo-o pensar que José havia sido morto por uma fera. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, um oficial do faraó. Deus estava com ele, e tudo o que fazia prosperava. Potifar percebeu suas habilidades e o colocou como administrador de toda a sua casa. Porém, a esposa de Potifar começou a cobiçar José e tentou seduzi-lo. Ele recusou repetidamente, mas um dia, ao fugir dela, deixou sua túnica em suas mãos. Furiosa, ela o acusou falsamente de tentar abusá-la. Potifar, acreditando na esposa, mandou José para a prisão. Mesmo preso, Deus continuou a abençoá-lo, e ele ganhou a confiança do carcereiro. Na prisão, José logo se destacou, e o carcereiro lhe deu responsabilidades sobre os outros presos. Deus estava com ele, e tudo o que fazia prosperava. Certo dia, dois oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos misteriosos. José, com a sabedoria de Deus, interpretou-os. Ele disse ao copeiro que voltaria ao serviço do rei em 3 dias e ao padeiro que seria executado no mesmo período. As previsões se cumpriram exatamente como ele dissera. José pediu ao copeiro que o ajudasse a sair da prisão, mas ele esqueceu de José assim que foi libertado. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretá-los. Então, o copeiro lembrou-se de José e contou ao faraó sobre ele. José foi chamado e disse que Deus revelaria o significado dos sonhos. Ele explicou que haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Impressionado com sua sabedoria, o faraó nomeou José governador do Egito, encarregando-o de armazenar mantimentos para os anos de crise. José assumiu o cargo de governador e organizou a colheita durante os 7 anos de fartura, armazenando grandes quantidades de alimentos. Quando os 7 anos de fome chegaram, o Egito estava preparado e pessoas de várias regiões vinham comprar mantimentos. Entre os que buscaram ajuda estavam os irmãos de José, que não o reconheceram. Ele, porém, os reconheceu imediatamente. Sem revelar sua identidade, José os tratou com dureza e os acusou de serem espiões. Para testá-los, exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim. Também reteve Simeão como refém, até que voltassem com ele. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram a Jacó sobre a exigência de José. Inicialmente, Jacó resistiu, mas diante da fome, permitiu que Benjamim fosse ao Egito. Ao vê-los novamente, José preparou um banquete e demonstrou carinho especial por Benjamim. Antes de deixá-los partir, colocou secretamente sua taça de prata no saco de Benjamim. Pouco depois, os guardas os detiveram e acusaram Benjamim de roubo. Os irmãos, desesperados, retornaram a José. Judá, demonstrando arrependimento, ofereceu-se como escravo no lugar de Benjamim. Esse ato tocou profundamente José. Vendo o arrependimento de seus irmãos, José não conseguiu mais conter a emoção.
Chorando, revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Seus irmãos ficaram aterrorizados, mas José os consolou, dizendo que tudo fazia parte do plano de Deus para salvar vidas. Ele pediu que trouxessem Jacó e toda a família para viver no Egito, onde teriam alimento durante a fome. Ao saber que José estava vivo, Jacó ficou incrédulo, mas depois se encheu de alegria e partiu com sua família para encontrá-lo. Jacó partiu para o Egito com sua família, e no caminho, Deus lhe apareceu em uma visão, garantindo que estaria com ele e faria de sua descendência uma grande nação. Ao chegar, José correu ao encontro de seu pai e chorou ao abraçá-lo. Ele apresentou sua família ao faraó, que permitiu que se estabelecessem na terra de Gósen, uma região fértil. Assim, os descendentes de Jacó prosperaram no Egito. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e pediu para ser sepultado em Canaã. Após sua morte, José cumpriu esse desejo e o enterrou na caverna de Macpela. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele se vingasse pelo que fizeram no passado. Eles enviaram uma mensagem dizendo que Jacó havia pedido que José os perdoasse. José chorou ao ouvir isso e respondeu com bondade: Não tenham medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para salvar muitas vidas. Ele os tranquilizou, prometendo cuidar deles e de suas famílias. José viveu muitos anos no Egito, vendo seus descendentes crescerem. No fim de sua vida, fez os israelitas prometerem levar seus ossos de volta a Canaã quando Deus os libertasse. José morreu aos 110 anos, sendo embalsamado e colocado em um sarcófago no Egito. Séculos depois, quando Moisés guiou os israelitas na saída do Egito, levou os ossos de José, cumprindo sua vontade. A história de José é um testemunho do poder da fé, do perdão e da soberania de Deus. Ele transformou traição, sofrimento e injustiça em bênçãos, cumprindo seu propósito. José, o menino vendido como escravo, tornou-se governador do Egito e salvador de sua família, mostrando que Deus pode usar até as circunstâncias mais difíceis para o bem.